Nenhuma pedra se moverá sem que o Senhor dela saiba. Nem mesmo um fio de cabelo cairá sem que dele Deus saiba. Pela fé caminhei, meu Pai. Muito obrigado por me dar a tua mão. Quando o chão não enxerguei, tranquilo estou, pois sei que tua mão sobre mim está. Com apenas um toque ele muda. Sua presença transforma cada detalhe, ele pinta, desenhando a sua obra-prima. Em tuas mãos me entreguei, meu Pai. Muito obrigado por me dar a tua mão. Quando o chão não enxerguei, tranquilo estou, pois sei que tua mão sobre mim está. Entrego meu viver, dedico meu louvor a ti. Eu quero estar na tua presença, envolto em teus braços de amor. Toma o meu coração, renova meu ser, me entrego a ti, meu Pai. Muito obrigado por me dar a tua mão. Quando o chão não enxerguei, tranquilo estou, pois sei que tua mão sobre mim está. Entrego meu viver, dedico meu louvor a ti. Entrego meu viver, dedico meu louvor a ti. Senhor Jesus, muito obrigado por ter vindo essa noite aqui, Senhor. Nós temos vontade de nos encontrar com o Senhor. Já procuramos muitas coisas, mas cada vez o Senhor deixa mais claro que o Senhor é tudo que nós precisamos para viver. Deus, nos ajuda a olhar para Ti essa noite e por causa disso enxergar a vida de outro jeito. Por favor, Senhor Jesus, o Senhor por sua graça já está aqui. Agora, Senhor, em frente às trevas, à frieza, o muro que erguemos, e por favor, salva-nos para Ti, Senhor. Toca a nossa vida, direciona a nossa história, cumpre Tuas promessas, faça o que está no Teu coração, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos, capítulo 1. O livro de Atos não é mera história de acontecimentos passados. Ele também é uma profecia do que virá. O livro de Atos não é apenas o registro de como eles fizeram, é a orientação de como devemos fazer. O livro de Atos nos lembra os atos de Deus em nossa geração. O livro de Atos, vamos começar pelo verso 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou, Jesus começou. Essa palavra começou se repete 30 vezes no Evangelho de Lucas, que é o livro que agora Lucas está se referindo. Parece que Lucas está dizendo que o que Jesus está fazendo é apenas o começo. E quando Lucas vai começar o livro de Atos, ele diz assim: olha, eu já falei do que Jesus começou. E não é à toa, porque a inspiração de Deus não lança palavras à toa na Bíblia, ou à toa na Bíblia. Essa palavra começou, ela deseja dizer um recado para a gente. O que o nosso Deus está dizendo foi: eu comecei, mas eu continuarei através de vocês. Então o livro de Lucas conta o começo do ministério de Cristo na terra. Mas o livro de Atos é a continuação desse ministério. E sabe qual é a mensagem de Deus para você essa noite? Meu filho, minha filha, meu ministério não terminou na cruz. A obra que eu tenho continuará através de você. Através de você. O livro de Lucas, então, é o registro do que Jesus começou. O livro de Atos é a continuação e registra o que Jesus continuou a fazer através dos apóstolos. Só que o livro de Apocalipse, ele registra o que Jesus fará através de nós. Talvez exista uma diferença, porque o livro de Lucas é o registro de uma história que já aconteceu. O livro de Atos é o registro de uma história que já aconteceu. Só que o que Deus vai fazer em nosso tempo ainda não foi escrito na história, está escrito na profecia. E Deus está chamando você e a mim para escrevermos na história o que só está escrito na profecia. Por isso, o livro de Atos diz, ele começou. Jesus, no primeiro capítulo, ele responde por que nós existimos. Qual o motivo de nós estarmos aqui? Eu não sei se você já respondeu essa pergunta. Você já respondeu por que existimos? Se você respondeu essa pergunta, provavelmente não foi uma boa resposta. Porque a única pessoa autorizada a dizer por que existimos é o nosso Criador. Porque a igreja existe, porque nós existimos. Você e eu somos convidados a descobrir o propósito, mas não criar um propósito. Vamos conversar um pouco. Imagine que você chega numa terra onde ninguém conhece futebol. Certamente não é o Brasil, mas imagine aí, você chegou ninguém conhece futebol. E aí tem algumas pessoas jogando, e tem as traves, e eles vão começar a jogar o futebol. Só que o camarada, em vez de pegar a bola e fazer com que ela entre na trave contrária, ele simplesmente começa a pegar a bola e jogar para o ar, pega com a outra mão, o outro pega. Ele está fazendo lá um malabarismo de circo, alguma coisa assim. A pergunta muito simples, num jogo de futebol, você tem um propósito. Não importa quanta festa você faz. O ponto é, você cumpriu o propósito? Deus tem um propósito para a sua vida. E não importa quanta gracinha você faça na vida, ou quão bonitinho você seja na vida, se você não cumpriu o propósito pelo qual você está aqui, então você não ganhou o jogo. Vamos dar um outro exemplo.
Imagine um grupo de soldados numa importante guerra. Só que alguma coisa aconteceu e eles se distraíram do verdadeiro motivo por que estão aqui. Alguém teve uma ideia: vamos fazer o concurso do sapato mais engraxado. E aí eles começaram a fazer concursos. O exército inimigo vai ganhando território e eles estão ocupados no concurso do sapato mais engraxado. E aí tem um troféu, e aí todo mundo se veste de gala, e aí eles vêm, e aí esse vai levar dessa vez o troféu do sapato mais engraxado. E o exército inimigo está conquistando territórios. Inventar um propósito não é criar uma missão, é inventar uma distração. Só há duas maneiras de viver a vida: ou cumprimos a missão da vida, ou ocupamos-nos com a distração da vida. Deus deseja que a gente esteja muito claro qual é o foco. Sabe, quando nós escolhemos a distração da vida, ao invés da missão da vida, nós perdemos várias coisas, principalmente a bonita história que Jesus deseja escrever através de nós. Na verdade, inventar um propósito da vida, que na verdade é uma distração, vai subutilizar a sua vida. Digamos, vamos dar um outro exemplo. Veja, esse é um iPad. E você deve saber que ele tem vários recursos e tal, coisas desse tipo. Mas se você chegasse na minha cidade, Cantanhede, no interior do Maranhão, há 20 anos atrás, e você dissesse: olha, eu quero presentear essa casa com um iPad. Olha quantas coisas, eu acho que eles vão ficar muito felizes de ganhar um iPad. 20 anos atrás, você deve entender que, pelo menos na minha região, você ainda não tinha celular, e a única ligação era esse telefone fixo, numa central telefônica que ficava em algum ponto da cidade. Mas imagine que você chega lá, ninguém nunca viu isso. Na verdade, há 20 anos atrás, isso realmente não existia. Mas você coloca lá na porta da pessoa, e você coloca em várias casas. Ela olha aquilo ali e começa a pensar: o que será isso? Algumas pessoas olham e dizem: uau! Olha para um lado, para o outro: uma maçã. Já sei, isso é uma mais moderna tábua de cortar frutas, ou de cortar vegetais. E aí ele começa a usar, e realmente ele diz: olha como é interessante. A tábua que eu tinha de madeira ficava toda cortada, essa daqui, olha, lisinha, não corta. Você entendeu? Você pode inventar um propósito para a sua vida. Você pode olhar e dizer: acho que eu estou aqui para isso. Ou você pode simplesmente buscar seus sonhos, que muitas vezes vão ter influência da maneira como você cresceu e tantas outras coisas. Você pode fazer isso. Só que a vida podia ser um iPad e você a transformou em uma tábua de cortar carne. Deus tem mais para a nossa geração. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a igreja. Viver o propósito de Deus é viver uma história que só está escrito na profecia. E Deus deseja usar, e eu creio, Deus deseja usar a nossa geração para escrevê-la nas páginas da história. Em Atos capítulo 1, Jesus deixou muito claro a missão da igreja. Eu queria convidar você a olhar as páginas da Bíblia. E Deus deixou muito simples 3 coisas que Ele falou para a sua igreja quando Ele estava partindo. E essas 3 coisas continuam sendo a mesma missão da igreja hoje. 3 coisas. Se você olhar no verso 4 e 5, você vai ver que Jesus disse: olha, esperem a promessa, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Primeira coisa. A segunda coisa aparece no verso 8. Eu imagino que o raciocínio de Jesus foi interrompido por uma pergunta, mas ele retoma. Ele diz: olha, isso não é mais importante, mas, como eu estava dizendo, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em toda a terra, desde aqui até os confins. E o verso 11 termina dizendo: e esse mesmo Jesus virá. Eu fiz um resumo que aparece ali no telão. Na verdade, só colei as expressões da Bíblia. E ali está. Primeira coisa
que Jesus disse para a sua recente igreja: esperem a promessa do Pai, vocês serão batizados no Espírito Santo. Primeira parte da missão da igreja. Segunda parte, quando isso acontecer, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em toda a terra. E esse mesmo Jesus virá. Simples, né? Eu descobri que os planos de Deus são simples. Isso é comprovado pelos Escritos Sagrados. Simples. Esperem a promessa do Pai e sejam batizados no Espírito Santo. Aí vocês vão para todos os lugares e vão ser minhas testemunhas em todos os lugares e eu voltarei. Simples. Certo? Simples o suficiente para nós não nos distrairmos. Se a gente começar a ler muitos outros livros, a gente vai inventar um monte de coisas que nos desfocam. Primeiro, nós perdemos a verdadeira missão porque nós estamos. E como aqueles soldados com o concurso do sapato mais engraxado, nós inventamos coisas que minam a nossa energia. Jesus disse, olha, 3 coisas. Esperem a promessa do Pai, vocês serão batizados no Espírito Santo. Aí vão ser minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. E eu voltarei. 3 coisas. Vamos analisar um pouquinho cada uma destas coisas simples que Jesus ensinou. A primeira coisa, leia comigo, por favor, o verso 4 e o verso 5. Por favor, olhe para a sua Bíblia e vamos ouvir o que o próprio Jesus disse com sua própria voz, enquanto conversava com os discípulos. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. A primeira coisa, espere a promessa do Pai. O que é essa palavra esperar? Esperar aqui não significa o que nós fazemos balançando o pé, sentado numa cadeira, incomodados, não é isso. Esperar aqui é ter expectativa, é contar com isso. Se você analisar profundamente esse termo, você vai entender, ele é como uma criança, quando a mãe coloca o bolo delicioso que acabou de sair do forno, e ela está ali ao redor, é ficar por perto, é esperar a hora do bolo se partir. Isso é esperar com expectativa, esperar com esperança, é contar com. Há coisas que nós simplesmente não estamos contando com. E o nosso problema é que nós temos feito isso com Deus. Muitos de nós, pela maneira como nós pegamos a obra do Senhor, nós não estamos contando com Ele. Sabe aquele trabalho de grupo? Que você tem várias pessoas na equipe e você diz assim, olha, sua parte é essa daqui. Só que você sabe que essa pessoa, não sei, é muito ocupada, que essa pessoa provavelmente não fará, sabe? E você diz assim, olha, sua parte é essa daqui. Só que você não está contando com, você já está dizendo, olha, se ela não fizer, eu já sei que eu tenho aqui a parte. Pode não sair tão bom, mas se ela não aparecer, eu já sei, já vou fazer aqui mais ou menos que você já sabe. Digamos assim, você já conhece a pessoa. O problema é, você conhece realmente a Deus? Porque você e eu estamos fazendo isso com Ele. Quer ver um exemplo? Jesus, a Bíblia diz que Ele fez no Espírito. Mas nós, às vezes, tentamos fazer a obra de Deus com base em outras estratégias. Um verso que eu acho muito interessante, se você puder deixar um papelzinho aqui e me acompanhar nessa outra passagem, é só para a gente comparar, mas nós vamos voltar para essa daqui. Que é 1 Crônicas, capítulo 7. Essa é uma passagem muito conhecida, 1 Crônicas, capítulo 7. E o verso 13... Desculpa, 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso 13 e 14. Me acompanhem, por favor.
2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. Diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus deu essa mensagem e ele disse: olha, se não chover, se os gafanhotos comerem, se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, me buscarem, orarem, eu vou organizar a terra e aí vai chover e não vai ter gafanhoto. Sabe o que nós fazemos hoje? Nós dizemos assim: eu sei, tem que ter unção, tem que ter o Espírito Santo. E a primeira parte é essa, ser batizado no Espírito Santo. Mas sabe de uma coisa? Se não chover, e vai que esse negócio de buscar o Espírito Santo, nós não fazemos isso assim nas palavras, mas as nossas ações dizem isso. É melhor a gente fazer a irrigação. Vamos irrigar? Porque aí se não chover, a gente não vai buscar, nós não vamos orar, nós não vamos clamar, nós não vamos pedir que Deus sare a nossa terra, não vamos nos converter dos nossos maus caminhos, nós não vamos fazer essa parte. Vamos fazer uma oração rápida aqui para começar o projeto, mais pensando no próximo item da pauta, do que realmente buscando a Deus. Vamos fazer aqui rapidinho e aí a gente vai começar o nosso projeto de irrigação. Ou então nós dizemos: tem gafanhoto? Rapaz, a gente tem que estudar. Comissão de estudo, como atacar gafanhotos. E aí nós criamos um inseticida. Nós não estamos esperando a promessa. Nós não estamos contando com a promessa. Deus parece ser para a gente um colega de trabalho que, se ele vier, vai ser bom. Mas se ele não vier, nós já temos uma saída. E talvez seja por isso que nós estamos patinando no gelo da missão há anos e anos. Porque nossa irrigação não vai resolver o problema da terra seca, da incredulidade e do pecado. Como esperar a promessa? Como esperar a promessa? Como podemos esperar a promessa? Os discípulos acertaram, a gente sabe disso pelo que aconteceu em Atos 2. Então eu queria que você me acompanhasse como eles esperaram a promessa. Verso 14, por favor, leia comigo o verso 14, lá de Atos, capítulo 1. Se você puder, volte para lá, eu aguardo um pouquinho, volte lá, Atos, capítulo 1, e o verso 14. Diz assim: estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Se você olhar no verso 4, Jesus disse assim: olha, fiquem em Jerusalém e esperem a promessa. Se você olhar no verso 12, diz que eles foram para Jerusalém e perseveraram unânimes em oração. Se você percebeu o paralelismo, perseverar unânime em oração é equivalente a esperar a promessa, ou é a forma como esperamos a promessa. Perseverar unânimes em oração. Oração perseverante e unida. Essa é a ignição de todo esse processo de 3 passos. Começa buscando a Deus. Oração perseverante e unida. Antes de passarmos para o próximo ponto, eu queria compartilhar com você o que Jesus falou sobre esse assunto. Eu queria compartilhar um parágrafo pequeno. Ouça com atenção e tente absorver cada palavra como vinda do céu. Elas estão nos escritos inspirados. Então, diz assim, sobre a oração perseverante: Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Sua experiência testifica do poder da oração importuna. É agora que devemos aprender esta lição da oração que prevalece, de uma fé que não cede. As maiores vitórias da Igreja de Cristo
ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento e educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte do Todo-Poderoso. Amém? Deus está nos convidando a esperar a promessa. E se espera a promessa com oração unida e perseverante, de todo o coração, constante, e se possível com outras pessoas também orando. Orando por uma coisa, pelo Espírito Santo. Tem uma frase, está em Lucas capítulo 11, foi o próprio Jesus que falou com sua própria voz, que ele diz assim, olha, quando o filho de vocês pede pão para vocês não dão uma cobra. Se o filho pedir para vocês um peixe, vocês vão dar. Ele está com fome, vocês vão dar. Agora, se vocês que são maus, olha o raciocínio de Jesus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Espírito Santo, o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus está dizendo, se você pedir, o Pai vai conceder. Veja, Jesus está falando de pão. Isso lembra uma história da minha família. Cresci numa família financeiramente muito pobre. E eu lembro de uma história que meu pai contou. Meu pai, acho que alguns de vocês conhecem. Ele, além de deficiente auditivo, é deficiente de uma das pernas. Mas eu lembro que quando, na minha infância, era ainda madrugada, e eu já ouvia meu pai juntando suas primeiras coisas para sair para trabalhar. Ele juntava as coisas num carro de mão e passava de rua em rua, de porta em porta, vendendo banana, laranja, amendoim. Um dia, especialmente, meu pai saiu para trabalhar, mas estava ardendo de febre e retornou para casa. Deitou numa rede, e quando ele deitou ali, um dos seus filhos pequenos chegou próximo dele e disse, pai, me dá pão. Estava com fome. Sabe o que o meu pai fez? Ele se levantou da rede, mesmo ardendo em febre, pegou as suas coisas, saiu para trabalhar e só voltou quando ele tinha vendido as coisas que davam para comprar uma sacola de pão e retornou para casa com a sacola de pão. E aí Jesus diz assim, se quando o seu filho lhe pede pão, vocês dão, imagine o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas onde estão aqueles que estão pedindo? Onde estão aqueles que esperam na promessa, que entendem que a missão de nossa vida só pode se cumprir com a presença do Espírito Santo? Pedir, não temos como adquirir, não é um músculo que você vai exercitando, não é isso. O reavivamento só virá em resposta à oração, entre aspas, no Escrito Sagrado. Então, nós precisamos orar. E como essa é a chave mais importante, nós ficamos mais tempo falando nisso. Mas, sinceramente, é bom ser lembrado. Mas falar sobre oração não resolverá. Até que oremos, de todo o coração, perseverantemente, e removendo todo o impedimento. Eu queria compartilhar uma outra frase, porque enquanto nós oramos, Jesus remove os impedimentos. E tem uma frase que fala sobre a artimanha de Satanás. Por favor, tente ficar concentrado e absorver a mensagem de Deus enquanto eu leio essa frase. Não há nada que Satanás tema tanto quanto o fato de que o povo de Deus limpe o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma igreja debilitada e impenitente. Se Satanás conseguisse o que ele quer, nunca mais haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo.
enquanto oramos sinceramente, perseverantemente, Deus vai limpando as coisas em nosso coração. Essa não é uma oração para simplesmente conseguir recursos. É uma oração para que o Espírito Santo venha sobre nós. E Deus vai ajustando coisas que precisam ser ajustadas. E Deus vai mostrando coisas, e nós vamos confessando, e nós vamos dizendo a Deus que entregamos o controle, com outras coisas nós lutamos. A oração, durante a oração, o Espírito Santo remove os impedimentos. A oração sincera e perseverante. Alguns vão se agarrar ao chamado de Deus para a sua missão. Alguns que estão me ouvindo aqui, e Deus o usará, e você verá que clamou para um Deus fiel, um Deus que ouve as orações, um Deus que responde e cumpre as suas promessas. Alguns de nós vamos ver que o braço de Deus é tão forte quanto sempre foi. O único problema é que nós estávamos usando os nossos braços ao invés do dele. Agora, quando isso acontecer, vocês receberão poder, Jesus falou para os discípulos, e essa é a verdade para nós, e serão minhas testemunhas em toda a terra. E esse mesmo Jesus virá. Deus nos chama a alcançar cada pessoa. Esperar a promessa não é esperar na omissão, é esperar na comissão, cumprindo a obra, desfrutando da chuva que já está caindo desde o Pentecoste, enquanto aguardamos uma chuva maior. O combate não é fácil, mas você não vai lutar sozinho. Deus nos chama a todos os lugares da terra. Esse reino é de Deus e essa obra vai se cumprir. Eu aguardo, e eu sei que você também, o dia em que todos nós, pela graça de Deus, cheios do Espírito Santo, estaremos pregando, apoiados no braço do Eterno, cumpriremos a missão. E é um sonho. Um grupo de pessoas se dirigem à última vila inalcançada deste mundo. Um anjo chega ao céu e diz: eu venho trazer a notificação de que a obra está concluída, não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Os anjos se organizam, é hora de a guerra terminar. Os anjos estão na sua posição, adiante deles está o príncipe do universo, e todos entendem, pela emoção expressa no rosto do príncipe, que finalmente é hora de acabar. É hora de acabar com o pecado e o seu sofrimento. É hora de apagar a mancha no universo. É hora de buscar os filhos que precisam ir para o lar. Esse talvez seja o cortejo mais feliz, ou a viagem que um anjo já fez. Ele já fez muitas vezes essa viagem entre a terra e o céu. Mas desta vez, mesmo o coração de anjos bate de um jeito diferente. O momento chegou, a hora chegou. Os anjos vêm com doce expectativa para a terra, aguardando que a comitiva universal seja contemplada pelos primeiros seres humanos. Eles vêm com som, eles vêm com festa de vitória. Agora é hora de encontrar-se com os soldados que batalharam a última batalha do grande conflito. E agora Jesus está se aproximando da terra. Anjos e homens se unem num cântico triunfal. E Jesus, acima de todos, ergue as suas mãos. E quando nós vemos as mãos erguidas de Jesus, nós ainda olhamos as cicatrizes do seu sacrifício. Uma emoção toma conta de todos os soldados do exército do Senhor. Eles se dobram diante do seu comandante, que vem para dizer: fim da guerra, acabou, missão cumprida. Anjos e homens viajam para a festa da vitória no céu. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. E tudo começa
com uma oração perseverante e unida, enquanto o Espírito de Deus remove os impedimentos de nosso coração para que recebamos em plenitude a presença do Espírito Santo e cumpramos a missão. Eu tenho um convite para terminar a mensagem de Deus dessa noite. Não se distraia. Não se distraia. Estamos em combate, temos uma missão. O que Deus sonha para a sua vida é mais. Por favor, por amor ao próprio chamado de Deus para a sua vida, por sua própria salvação, assuma o propósito de sua vida. Se vista com a camisa que foi feita para você. Use sua energia, seu tempo, use o seu coração para cumprir a missão. Não deixe que o plano esquisito do diabo tenha sucesso na sua vida. Ou seu coração estará na missão, ou sua vida será uma distração. Eu quero convidar, veja, nós todos estamos na mesma situação, Deus está convidando todos nós. Eu quero convidar aqueles que, de alguma maneira, o Espírito Santo lhe fez pensar sobre o propósito de sua vida, ou por que você está aqui, ou por que estamos aqui como igreja. E se você deseja pedir ao Senhor, meu Deus, limpe os meus olhos, ajuste o meu foco. Se você deseja pedir a Deus, Senhor, me ajude a começar essa vida que começa ali, esperando a promessa. Se você deseja isso, eu quero lhe convidar, todos que puderem ficar, que fiquem em pé, e nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Nós vamos pedir que Ele nos ajude a cumprir o propósito para o qual Ele nos criou. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor começou pessoalmente. Adiante na estrada está as marcas daquele que começou, o Senhor Jesus, o Senhor mesmo. Depois existem outros combatentes que pegaram do lado certo da obra. E agora o que nós temos, pelo menos por enquanto, é apenas uma profecia. E nós queremos te pedir, meu Deus, use-nos para escrever a parte que ainda precisa ser escrita. Move o nosso coração a te buscar. Deus, às vezes estamos tão distraídos. Não desistimos dessa ideia, só estamos muito ocupados. O propósito e a missão nossa, pessoal e como igreja, parecem ser tantas coisas. Isso está, mas está entre outras coisas. Limpe, simplifique, nos ajude a estar onde o Senhor quer que estejamos, nos levante à altura do tempo em que vivemos, nos leva a te buscar, Senhor, em oração perseverante, unida, e que a nossa vida seja tudo o que o Senhor planejou que ela fosse, que a nossa geração seja tudo o que o Senhor sonhou que ela fosse. Rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor John, pela belíssima mensagem. Deus te abençoe.